boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Hoje vamos repercutir ainda o caso Naldo, que todo mundo continua comentando desde ontem, não é? Quando a notícia pegou todo mundo desprevenido. Ninguém achava que o Naldo fosse capaz de uma agressão contra mulheres ou contra quem quer que seja. Ele nunca apareceu num histórico desses, mas de repente aconteceu. A surpresa foi grande e a repercussão está sendo imensa e pode custar realmente a participação dele no reality show Dancing Brasil, embora a emissora tenha dito que não existe a confirmação oficial. Ele mandou um vídeo pra gente agora, o Naldo, e você vai conferir as coisas em que ele diz nesse vídeo. Vamos ver agora. Eu quero incansavelmente pedir perdão à minha mulher, perdão a vocês, pedindo ajuda, porque eu creio que existe um propósito de Deus nisso, e eu tenho pedido desde esse acontecimento a Deus que Ele entre na frente, que Ele me ajude. Eu quero deixar muito, muito claro que eu amo muito a minha mulher. Quem me conhece sabe disso, sabe o cara que eu sou, sabe o cara de bem que eu sou, o quanto eu estou buscando me cuidar com profissionais, com situações que ela mesma falava para mim. Eu tô aqui morrendo de saudade da minha filha, da minha mulher, tô aqui no quartinho dela, olhando todas as fotos nossas, arrependido, destruído, sem a menor vergonha de falar. Eu sei que as pessoas vão me bater, vão me julgar, mas eu creio que Deus vai fazer um milagre. E eu vou agradecer isso a Deus em público pela restituição da minha família. Eu quero deixar muito claro para minha mulher que eu tô arrependido, que eu tô acabado, que eu a amo muito. E que eu não queria que tudo isso tivesse acontecido também. Eu tô morrendo de saudade. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso pro Brasil todo. Infelizmente as coisas tomaram uma proporção gigante, assim, da situação da arma. Eu tive um assalto na minha casa, a arma não teve nada a ver com a briga. Nunca foi porte meu, porque a arma estava aqui em casa por conta do assalto que eu tive aqui. E eu nem sabia onde estava a arma. A Ellen diz isso até no depoimento dela, que ela fala que eu nem sei onde estava a arma, mas eu não fazia uso disso, não era para nossa briga, não tinha nada a ver com isso. Mas infelizmente eu tô totalmente arrependido. Infelizmente isso aconteceu, mas eu creio que Deus vai mover os céus, a terra e família. Eu vou lutar pela minha família incansavelmente. Eu estou disposto a melhorar e dar isso como exemplo para as pessoas que passam por isso, para que eu possa ajudar com o meu testemunho, com a minha mudança de postura, com tudo que for possível para poder ajudar pessoas que passam por isso, porque isso é horrível demais. Quem tem sua família e quem ama sua família sabe o que eu posso estar passando agora. Eu agradeço a todos vocês aí que estão, de uma certa forma, pedindo a Deus que tudo se resolva bem.
Que triste, né, gente? Pelo amor de Deus, esse tipo de coisa, e a gente sabe que infelizmente faz parte da rotina, entre aspas, do nosso país. Quantas mulheres são agredidas, são espancadas dentro de casa, os motivos, eles são os mais diversos possíveis, como se qualquer um deles servisse como justificativa, e não serve, sabe? Ontem a gente comentando aqui o caso do Naldo, nós até dissemos que a gente sempre soube que ele e a Ellen Cardoso, o Moranguinho, viveram uma história de amor, que eles casaram por amor. Ele até deixou o primeiro casamento, largou tudo para poder ficar com ela. Tiveram uma filha que também a gente sabe que ele é apaixonado pela menina, pela filha, sempre foi um bom pai. Ninguém podia imaginar isso, foi a própria Moranguinho quem disse que essa vez que o caso explodiu, tirou de conhecimento de todo mundo, não no seu depoimento. E aí o que acontece? Mas são muitas as perguntas do público mesmo, muitas as perguntas, não é? Primeiro, por que ela ficou durante tanto tempo, se realmente ele já tinha começado com as agressões. Parece que essa foi a mais pesada, porque essa teria tido socos também, além dos tapas e puxões de cabelo, e ela resolveu dar um basta, né? A situação da arma, a gente não linkou que ele pudesse pegar uma arma e fazer alguma coisa, mas o risco, sim, o que a gente falou foi o risco de ter uma arma em casa num momento como esse, né? De total descontrole da pessoa, que pode sim passar a mão no revólver e dar um tiro na mulher. Quantas vezes a gente já leu, já viu nos telejornais esse tipo de coisa acontecer? Agora, a pergunta maior é a seguinte: tem jeito isso? O homem agressor, ele tem uma solução para esse problema? Porque o que o Naldo está dizendo aí é que faz um tempo que ele, junto com profissionais, né, dessa área, devem ser psicólogos, ele tem tentado se tratar disso. Então ele reconhece nele um tipo de problema, que são as explosões, e ele vai para cima mesmo, né? Então ele já vinha tentando, segundo esse depoimento dele que a gente viu aí, uma solução para isso, para não perder a mulher que ele ama, também não ficar afastado da filha, não destruir a família dele, mas ele não conseguiu. E aí é que as pessoas perguntam: tem jeito? Tipo, tem conserto, né, emocional? Dá para a pessoa que é um agressor ou se torna um agressor realmente deixar de ser? Ele vai algum dia conseguir manter um relacionamento em que ele não agrida a mulher, por mais críticos momentos que existam num relacionamento? Será que isso vai funcionar? Os fãs ficam perguntando: e agora? Ela vai dar uma segunda chance? Não vai? Se der uma segunda chance, ele vai fazer de novo ou não? Vale correr esse risco? Porque pode ser que ela ainda ame o Naldo também, como ele está dizendo que ama Moranguinho. Quer dizer, é uma situação extremamente delicada, né? E a gente, no nosso país, vive essa situação nas manchetes dos jornais. Nós somos um dos campeões de feminicídio. Graças a Deus, com eles não aconteceu. Mas muitas das situações começam exatamente como começou a situação do Naldo com a Moranguinho. Por isso ele disse que ele não estava esperando, né, essa repercussão gigantesca, mas é que tudo isso acontece e vem à tona no momento em que essa é uma discussão fundamental no nosso país, em que esse assunto tem sido muito comentado, muito analisado, muito discutido, né, muito combatido. Então, junto uma coisa com a outra, e a gente veio também de outros casos de agressões, como foi o caso também do Léo, da dupla Vitor e Léo, que tomou conta dos jornais, né? O caso do Marcos Harter lá no Big Brother, que acabou expulso, também seria agressão contra a mulher. Então tudo isso está reverberando muito. O caso ali não uma agressão física, mas uma psicológica do assédio, né, sexual do Zé Maier, foi outro escândalo. Quer dizer, você vai juntando tudo isso e você vai vendo que está na hora realmente, né, da coisa estourar com tudo, em termos de comentário, das pessoas chegarem a uma conclusão, falar, debater, quem sabe se chega a um denominador comum para que as mulheres não passem mais por esse tipo de coisa, e para os homens agressores, não é? Porque é difícil para as mulheres e boa parte do público acreditar que um homem agressor ame.
Fica difícil isso pra gente, não é? Mas aí você vê o Naldo, a situação dele, se realmente esse choro for sincero, não tiver por trás medo de perder os shows, medo de perder a chance num reality show, medo de que a vida profissional dele realmente desabe. Se for isso, e ele vem de uma pessoa que todo mundo sempre acreditou nesse amor, é uma questão a ser analisada também, não é? Porque aí existe um lado que faz sofrer, mas esse mesmo lado também sofre. Como é que fica? Como é que se resolve esse tipo de coisa? Ou como se previne? Como, né? Não criar um menino a ponto dele vir mais tarde se tornar um agressor. Isso é possível ou não? Ou existe um moleque muito bem criado, numa situação saudável, né? E de repente a vida, né? Na vida ele vai ter esse momento de agressividade. Vocês entendem como é complexo isso de verdade? Por isso a gente precisa continuar realmente tocando nesse assunto, mostrando os casos que acontecem, discutindo e buscando orientação de especialistas, né? Para que todos nós possamos ir cada vez mais entendendo isso e chegando a uma conclusão que seja saudável em relação a isso. Saudável no sentido de trazer, de fato, uma solução efetiva. Vamos ver de novo o desabafo do Naldo. Vamos lá. Eu quero incansavelmente pedir perdão à minha mulher, perdão a vocês, pedindo ajuda, porque eu creio que existe um propósito de Deus nisso, e eu tenho pedido desde esse acontecimento a Deus que Ele entre na frente, que Ele me ajude. Eu quero deixar muito, muito claro que eu amo muito a minha mulher. Quem me conhece sabe disso, sabe o cara que eu sou, sabe o cara de bem que eu sou, o quanto eu estou buscando me cuidar com profissionais, com situações que ela mesma falava para mim. Eu tô aqui morrendo de saudade da minha filha, da minha mulher, tô aqui no quartinho dela, olhando todas as fotos nossas, arrependido, destruído, sem a menor vergonha de falar. Eu sei que as pessoas vão me bater, vão me julgar, mas eu creio que Deus vai fazer um milagre, e eu vou agradecer isso a Deus em público pela restituição da minha família. Eu quero deixar muito claro para minha mulher que eu tô arrependido, que eu tô acabado, que eu a amo muito. E que eu não queria que tudo isso tivesse acontecido também. Eu tô morrendo de saudade. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso pro Brasil todo. Infelizmente as coisas tomaram uma proporção gigante, assim, da situação da arma. Eu tive um assalto na minha casa, a arma não teve nada a ver com a briga. Nunca foi porte meu, porque a arma estava aqui em casa por conta do assalto que eu tive aqui. E eu nem sabia onde estava a arma. A Ellen diz isso até no depoimento dela, que ela fala que eu nem sei onde estava a arma, mas eu não fazia uso disso, não era para nossa briga, não tinha nada a ver com isso. Mas infelizmente eu tô totalmente arrependido. Infelizmente isso aconteceu, mas eu creio que Deus vai mover os céus, a terra e família. Eu vou lutar pela minha família incansavelmente. Eu estou disposto a melhorar e dar isso como exemplo para as pessoas que passam por isso, para que eu possa ajudar com o meu testemunho, com a minha mudança de postura, com tudo que for possível para poder ajudar pessoas que passam por isso, porque isso é horrível demais. Quem tem sua família e quem ama sua família sabe o que eu posso estar passando agora. Eu agradeço a todos vocês aí que estão, de uma certa forma, pedindo a Deus que tudo se resolva bem.
Tá aí, não é? Quem não tinha visto, viu agora. Quem já tinha visto, quis ver novamente para tentar chegar a uma conclusão a esse respeito. Eu acho que as pessoas até podem mudar, não sei, né? Não sou psicóloga, até que ponto um tratamento seria efetivo nesses casos, mas nesse momento eu acho que talvez a solução mais segura e que fosse até em benefício para ele não se expor de novo à tentação desse tipo de coisa, seria realmente a Moranguinho, porque eles têm uma filha de 2 anos. Imagina se a menina estava em casa e assistiu isso, ou se eles voltam e ela acabe assistindo a uma cena dessa, é uma coisa que marca para sempre. Então eu acho que nesse momento, nessa fase da história, agora que tudo se rompeu, seria interessante ela ficar de um lado com a filha, não é? E não, sei lá, a gente não sabe o sentimento dela, ela ainda não se manifestou, talvez se manifeste depois desse vídeo aí do Naldo, pode ser que mexa com o coração dela, esse tipo de coisa, mas acho mais seguro ela ficar com a filha e deixar em aberto uma porta, de repente, se quiserem retomar esse relacionamento, só depois do tratamento completo, né? Que ele tirasse esse tempo para se dedicar a isso, a realmente focar nesse problema, fazer uma bela terapia. Depois eles podem passar, se for o caso, os dois por uma terapia de casal e aí sim ver se quer ou não voltar a viver junto, se retoma ou se não retoma esse casamento. Sem esse tipo de precaução, eu acho arriscado, nada contra pessoalmente ao Naldo, eu estou falando no geral, né? Acho arriscado, porque os agressores também choram, né? Às vezes choram por medo da situação, por medo das consequências, às vezes choram de um arrependimento sincero, mas que não resolve o problema, né? Aí a mulher fica com pena, gosta do cara, volta a morar com ele e apanha tudo de novo e pode até morrer. Então a situação é de cuidado mesmo, né? Vamos em fases, vamos aos poucos, se é que essa relação um dia vá ser restaurada. Mesmo para as mulheres que querem voltar, o que a gente, né, fica com os 2 pés atrás, não seria nesse momento. Eu acho que aproveitar essa fase, o Naldo falou que Deus deve ter um propósito, talvez seja esse, né? Vão parar esse relacionamento, vão brecar agora antes que as coisas piorem, porque ele mesmo disse, só veio piorando, né? Não imaginei que chegasse a esse ponto, mas chega, facilitou, tenta conciliar, acaba chegando, é necessário uma medida mais efetiva, mais dura até, mais sofrida até, para botar um breque. Aí vai se mexer nesse nó todo, vamos ver se dá para melhorar, ou melhorar só não resolve, né? Se curar desse tipo de coisa, aí se pesa na balança, aí é uma questão dos dois aí de sentimento, mas que as pessoas estejam seguras num relacionamento e não à mercê de um novo ataque de fúria, de um novo ataque de ciúme, onde um homem desse tamanho pode realmente fazer como ele fez, né? Uma coisa séria com a Moranguinho e que pudesse acabar em tragédia. É isso que ninguém quer, né? Nem para ela perder a vida, que graças a Deus não foi ao caso e nem há de ser, e nem para ele se tornar um criminoso e parar numa cadeia porque matou a mulher que ele amava porque ele estava com ciúme. Como é que é? A gente precisa acabar com essa mentalidade, né? E com a armadilha psicológica, que eu não sei descrever para vocês, como é que ela funciona, que detona essas crises violentas e que eles vão sem dó nem piedade para cima das mulheres, gente. E aí o que fala é o instinto, né? E aí o que fala é a força física, a brutalidade. E é por isso que tantas mulheres morrem assim, ou então ficam traumatizadas para sempre. E as crianças que são frutos desse relacionamento, convivem na mesma casa, também vão carregar um trauma muito grande e vão precisar de um tratamento mais tarde. Então, para que tudo isso, né? Melhor pensar 2 vezes. O Naldo entender que agora é hora de parar, não vai deixar de ver a filha, né? A lei está aí para isso, ver tudo direitinho, como é que fica esse convívio, mas todo mundo seguro. Ele vai se tratar, a Ellen fica cuidando da filha e um dia, quem sabe, depois que ele realmente tiver passado por um tratamento, aí eles voltem e aí a coisa possa se tornar uma relação saudável, coisa que pelo jeito nunca foi, né? Porque ela diz na polícia que ele já fazia isso há muitos anos, né? São 10 anos que eles estão juntos, são 4 de casamento, que isso já acontecia. Então, todo cuidado é pouco,
todo cuidado é pouco. Ele mesmo não se sente seguro, tanto que ele fala que ele já vinha procurando ajuda. E essa ajuda, a gente tem que entender que tipo de ajuda que ela é, como é que funciona para esses homens, como é que pode ajudar a solucionar, porque é através do tratamento deles também que as mulheres vão estar mais em segurança, já que, né, nossas leis ainda falham muito em relação a esse tipo de coisa. As leis até são boas, mas são homens que aplicam, me desculpe, mas essa suspeita sempre existiu do meu lado, né? São homens que aplicam as leis, então eles acabam, em grande parte, ficando com aquela mentalidade machista mesmo, e a mulher acaba virando vítima, a mulher é sempre a culpada. Ontem eu comecei a ler pela internet, não, porque de vingança Moranguinho foi para uma boate e ficou pelada. É a vítima já virando ré, é a vítima já sendo acusada, é a justificativa do ataque de violência do homem que foi lá e espancou. Isso é nojento, gente, sabe? Isso é primitivo demais. Isso fortalece essa situação catastrófica que a gente vive de morte de mulheres no nosso país, de assassinato de mulheres no nosso país. Bom, vou conversar com os nossos convidados. A gente está aqui com a Márcia Pelvezan da revista Tititi. Tá boa, Má. Também a Arontura. Boa tarde, Sou, tudo bem? Tudo bem, queridos? Como é que você vê isso, Má, como mulher? Né? É um absurdo, um absurdo. Se fosse comigo, não teria segunda chance, porque ela já falou que também, não. Quando ela namorava ele já fazia. Então não tinha nem que ter casado para começar, porque o cara não vai mudar, é difícil mudar, tem os tratamentos, a gente, claro, respeita, entende, tem que fazer tratamento mesmo, mas tá namorando, o cara já espanca, casa, você passa 7 anos com o cara te espancando. Tem uma filha, gente, apanha, pelo amor né? de Deus, e acha que o cara vai mudar? Não, antes, e ele né? fala tanto em Deus, né? Primeiro que não me comoveu em momento nenhum o depoimento. Fala tanto em Deus, Deus foi muito providencial. Quando fez acontecer essa separação, Sim, é exatamente o o que você propósito falou. é esse, vá se tratar. Porque eu e li, ela fica em segurança. Eu li em alguns lugares, se eu não me engano foi o Bate ontem, que numa matéria que a minha mãe que me contou, eu não vi, parece que a arma estava debaixo do travesseiro. Debaixo do travesseiro, eu também não tinha essa informação. Também não tive, essa informação é nova, Debaixo do inclusive. travesseiro. Então, é assim, mesmo que estivesse dentro do De armário. uma caixa dentro do Uma armário. pessoa desequilibrada, no momento de fúria, ira, ela vai lá. Eu acho que Deus livrou os dois. Livrou ela de morrer, livrou ele de cometer um assassinato. Matar, né? Exatamente. Porque a gente não sabe o ponto que se chega a isso. Às vezes você... Eu não sei, é o caso dele porque eu não conheço ele. Mas bebe alguma coisinha, já surta, já pira, já vai lá e faz uma comédia. Qual é o de start, desgraça. né? Qual que é o... Exatamente. A gente sempre se questiona, a gente tá vendo aí na novela e acha que é coisa de Pois novela. é, E descobre exato, que é na Gael. vida real. E assim, acho importante quando você diz sobre essa questão dele falar, tô procurando tratamento, tô procurando me tratar. Acho que o mais prudente aí pro Naldo, sem sombra de dúvidas, é realmente ele se afastar nesse momento. Vários relatos de psicólogas, de terapia de casal, de casais que vão para tratar de problemas como esses, e a psicóloga diz, claro, cada casal é um caso, cada mas a caso. psicóloga, o primeiro passo, na maioria das vezes, é realmente o casal ter essa separação para o indivíduo ter o tratamento adequado. Então, no caso do Naldo, é nítido. Não me emociona também o depoimento dele, mas é nítido para mim um desequilíbrio. Desequilíbrio pela situação, pelo que está sim. acontecendo, claro, mas tem um desequilíbrio da parte dele. E um desequilíbrio de muito tempo, né? Porque se eles estão juntos desde 2010, e o que eu li também é que antes no início do namoro isso já ocorria, as agressões já ocorriam, Pois é. porque a gente sabe que é uma escala, né, Sônia? Sim, porque hoje você perde o respeito, e o respeito você perde de uma vez aí só. parou, perdeu E o aí respeito, isso vai vai, ganhando né? uma escala e vira um puxão de cabelo e vira um empurrão até quebrar um Vira um braço soco, e né? vira um soco. E essa história do arrependimento que você falou, eu fiquei pensando sobre isso, né? Muitas vezes a gente vê, a pessoa bate na outra, ela se arrepende, mas sabe como se chama isso? Se chama arrependimento instantâneo. Sim. Porque assim, é um arrependimento daquele momento e logo depois, num novo ataque de fúria, então, isso acontece. A gente não sabe a fundo o que acontecia entre o casal, mas é o que a gente nada que tem. justifique isso, Não, né? nada Não tem que nada que justifique. justifique isso. Tá, Absolutamente dá nada que que justifique. a mulher é isso, a mulher é aquilo, separa. Né? A agressão nunca vai resolver absolutamente nada. Nem que ela tivesse ido pra boate, tivesse tirado toda a roupa, Nem que ela tivesse ficado nua na boate, apanhar, sabe? jamais. Não, acabou, então não quero mais, acabou Você o fala, eu relacionamento. amo o cara, ou eu amo a mulher, porque tem muita mulher que bate em homem também. Sim, a gente não claro. pode deixar de falar isso, né? Tem muita mulher que vai lá, senta, e o cara não faz nada justamente pra, né? Mas, sabe, separa. Você gosta, mas tem que gostar mais de você. E o amor próprio, Mas cadê? isso foi o que se Você é perdeu
Apanhar de um foi cara. perdido na Moranguinho, né? O que a gente estava falando sobre isso. Uma vida anulada nos últimos anos, um abandono de carreira porque era um pedido dele, porque ela aceitou também. E aí você vai perdendo, você vai se anulando. A gente pensa que isso pode ter... Você vai perdendo, né? Aquela força que tem e tal. Exatamente. Bom, a gente volta aí já, tá? Mas agora vamos fazer uma pausinha, respirar. Vamos voltando aqui, não é? E falando exatamente essa história. Às vezes, até vai ser importante, no caso desse casamento não ser retomado, uma perda tão significativa. Se é a mulher que ele ama, Moranguinho, como ele parece amar, e a gente sabe que amava mesmo, hoje não dá para saber, ele perder essa mulher talvez seja o corte da família. Exatamente. Da criança talvez justifica, seja né? O ponto mesmo de partida crucial para que ele leve a sério e faça de verdade um tratamento que possa ajudá-lo, porque assim, ele tem que entender que ele pode nem ficar com a Moranguinho, mas ele vai ter outros amores na vida. E a história se repete. Assim como ele teve. Né? Existe um padrão, porque aquele problema que acaba causando tudo isso não foi solucionado. Então ele precisa mesmo se tratar, ou seja, para retomar o casamento com a Moranguinho, ou seja, para a vida sentimental dele passar a se encaminhar de uma maneira saudável, né? E ele poder viver histórias de amor em paz e não colocar em risco as suas companheiras, ou traumatizando-as, ou quem sabe fazendo alguma coisa mais séria, gente. Isso não é uma coisa que dá para passar a mão na cabeça, para passar um pano na situação, para dizer, não, olha aí, ó, como ele ficou, volta, agora ele vai mudar. Ele tá emocionado. Não muda, porque não depende nem dele apenas, né, mentalmente, tomar essa decisão só de cabeça. Pois é, não nesse momento, né, Isso precisa de um atendimento clínico, isso precisa de um atendimento especializado. Ele precisa passar por uma psicoterapia, não só ele, todos os homens todos passam os envolvidos por nesse caso também. A própria Moranguinho, talvez não imagino que vai precisar também, não é? Até para se encher de amor próprio, para não deixar acontecer nunca mais. Construir porque a vida, não dá para você apanhar, ficar apanhando e achar que é normal. Eu gosto dele, então vou suportar. Eu tive acesso a uma amiga deles, uma amiga bem próxima, não é a que está circulando aí na imprensa. Teve um amigo que relatou hoje que o Naldo está bem chateado, bem relatando o que está acontecendo aí no vídeo, que ele está chorando muito, está se sentindo destruído de verdade, mas eu tive contato, tive um acesso com uma amiga do casal, que até me falou sobre a relação anterior do Naldo, né? Porque a minha primeira pergunta foi tentar entender se isso era um perfil. E assim, o que foi dito pra mim é que não, que era no casamento dele com a Branca. No casamento com a Branca isso não acontecia. Branca pode dizer também. É o momento, né? Talvez, ela se só ela quiser. Postou uma mensagem enigmática, mas ela não vem a público falar de uma maneira mais clara, nem a favor, nem contra o Naldo. Mas não é uma questão de ser a favor ou contra, é ser importante a descrição dela, do tipo de casamento que ela viveu. Pode explicar muito sobre a situação que ele atravessa agora, ou como é realmente a reação dele. Já vinha sendo através das ligações sentimentais que ele teve ou explodiu agora com a Moranguinho? São várias as questões. É uma coisa particular, né? Com a Moranguinho, é uma coisa, independente de ser particular, não justifica. Não importa. Só enfatizando isso. Dá para entender como a coisa foi se desenvolvendo, né? Para acabar nessa história. O Felipe Campos, nos seus bafões, tem novas informações sobre o caso do Naldo e da Moranguinho. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Aron. Boa tarde para vocês aí do A Tarde é Sua. Bom, infelizmente também hoje mais um dia, né? A gente tem que colocar aí tudo para os nossos telespectadores sempre. Sônia, é o seguinte, eu acabei de receber uma informação que o Naldo, nesse momento, ele está no Fórum do Rio de Janeiro. Na verdade, assim, ainda não se sabe se ele vai ter uma audiência ou se realmente foi um trâmite para já tentar em primeira tentar fazer uma negociação com a ex, vamos dizer assim, entendeu? Com a própria Moranguinho. Então, nesse momento, ele está lá no Fórum do Rio de Janeiro, acompanhado dos advogados, justamente para tentar essa negociação aí com a própria Ellen, né, que é a Moranguinho. Além disso, eu acho que muitas coisas aí tropeçaram e fizeram com que o Naldo, se já estava ruim, que esse ano realmente foi um ano mais ruim, principalmente para os cantores, em função da própria economia, a gente percebe que os shows dele estavam variando de 4 a 6 mil reais,
né? Que eram mais ou menos... Para quem já ganhou 80, 150 mil no auge, né? De 50 mil reais. De cachê de muito 4 alto. a 6 mil? De 4 a 6 mil reais. E além disso, Sônia, os shows dele que ele ia fazer numa festa chamada Réveillon Celebrity, que é feito num clube no Rio de Janeiro, foi cancelado ontem mesmo, porque é um evento muito familiar, e então é num clube, eles contratam, são as famílias que acabam contratando os próprios cantores. E além disso, o Réveillon de Copacabana também, ele ia fazer show e foi cancelada a participação do cantor Naldo no Réveillon de Copacabana, né? Certo. E também, Sônia, uma coisa que me chamou muito a atenção é a questão que ele pagava 10 mil reais por mês de salário para Moranguinho. Então, quer dizer, isso vem, eu acho que muito de encontro com o que você também falava no começo, né? Sobre a questão da mulher, às vezes, também aceitar algumas coisas, enfim, porque eu acredito que se ela tivesse uma independência também, ou não estando tão vinculada financeiramente, acho que vem de frente em absolutamente tudo que você disse logo no começo do programa, essa independência talvez não traria todos esses transtornos aí na relação, né? Não, é um ponto que faz com que muitas mulheres acabem permanecendo nesse tipo de relação doentia, não é? É a dependência financeira, principalmente quando tem filhos, e é o caso dela com o Naldo. Ela abandonou a carreira para ficar com ele que sustenta a mulher, a filha, então sair é mais complicado, mas é possível e é fundamental que assim seja. Você estava falando da Prefeitura do Rio e chega a notícia através do Jornal Extra, um dia depois de Naldo Bene ser detido por posse ilegal de arma e denúncias de agressão à mulher, a Prefeitura do Rio decidiu reavaliar a participação do cantor no Réveillon de Copacabana, na Zona Sul do Rio. De acordo com a assessoria de imprensa da Rio Tour, o empresário de Naldo será chamado para conversar. O encontro pode acontecer ainda hoje. No entanto, não ficou decidido se a participação do cantor será de fato cancelada. Tem uma chance aí nessa história. Naldo tem um contrato assinado com a empresa municipal de turismo para se apresentar na festa, que terá ainda shows de Anitta, Frejá, Cidade Negra e Belo, e das escolas de samba Mocidade e Portela. O Réveillon terá como tema o abraço, né? A Delegacia de Atendimento à Mulher realizou as buscas, encontrou a arma e a medida protetiva já foi concedida. A medida né? protetiva já foi concedida. Já foi concedida. Né? Ele não pode se aproximar da Moranguinho. 100 metros de distância. E ele estava escalado também para o Dance, né? Sim, mas a Record não se manifestou oficialmente. Se limita, a única coisa que a gente ouve falar é que aquela lista não era oficial. Ele não tinha presença confirmada. Mas ele estava na envolvido, lista, sim. Ele estava na lista oficial do programa. Eles vão ter que se posicionar, sim. E achar um substituto rapidamente, no momento do qual eles já tinham acertado tudo. Né? O Thiago Rocha ontem destacou um pedaço da história do Dança em Brasil, que é a gravação inicial que eles fazem com a abertura do programa com todos os artistas. Imagino que ainda não tinha ocorrido, mas estava muito próximo de acontecer, porque era janeiro. Já estão se encontrando, já estão se... Nossa, lógico, né? Janeiro está aí já batendo na porta realmente, viu? Bom, ontem, quando ele saiu, né, da delegacia, depois de passar a Delegacia de Atendimento à Mulher, a DEAN, lá de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, depois de passar algumas horas preso lá, ele saiu, o Naldo saiu e foi fazer um show no 18º Batalhão da Polícia Militar. Não, gente? Ficou uma situação tão maluca, né? Um homem acusado de porte ilegal de arma, de agressão à própria mulher, fazendo show para a polícia. E você viu que a polícia respondeu, a assessoria da polícia que se limitou a dizer que era um show que já estava acordado há mais de, se não me engano, 2 meses, ou seja, já tinha um acordo, e que essa é uma festa de confraternização do batalhão aí. Mas, gente, realmente pegou muito mal, né? Uma pessoa que foi presa em flagrante com porte de arma legal. Que saiu da delegacia para ir lá fazer show para a polícia. Pois é, até as pessoas ficaram me perguntando, mas será que então ele foi liberado? Elas não foram a fundo na história da fiança, porque ele pagou a fiança, o Felipe divulgou que foi em torno de R$2.000. R$2.500. As pessoas questionaram, então liberaram ele para ele fazer a festa da polícia, né? Não tem uma conexão, a gente espera que não tenha. Acho que não, gente. Tem uma conexão. Mas é meio absurdo realmente o que aconteceu. Mas assim, né? também
porque a gente não sabe se esse depoimento dele foi antes ou depois do show. Me parece que ele saiu da delegacia, foi para casa de familiares, não é? Ele não quis voltar para casa dele porque já estava assim, de repórter na porta, e de lá ele teria ido para o show. Quer dizer, ele deve ter gravado, embora ele fala do quartinho da filha dele. Eu acho que ele passou na Eu casa acho que dele, hoje ele já deve estar na casa dele. Ele passou na, tô no quartinho dela e não sei o quê. E depois ele teria ido para o show, ou seja, ou antes ou depois desse show para a Polícia Militar, é que aí ele desabou. Quem procurou o Naldo ontem, Sônia, todo mundo ficou procurando o Naldo para ele se pronunciar, e teve um momento que a gente procurou a assessoria, e a assessoria enviou um comunicado pra gente dizendo que, olha, o Naldo está trabalhando, fazendo shows, não vai comentar o assunto. Isso foi antes dele divulgar os vídeos, mesmo, né? E ele estava efetivamente trabalhando. Agora tem uma coisa que eu queria destacar, a doutora Passarelli inclusive te mandou um beijo. A gente ama a doutora Passarelli. E uma coisa que ela destacou ontem, a gente estava no Super Pop falando desse caso também, que a partir do momento que o Naldo divulga, primeiro foi um áudio que ele divulgou, que chegou para TV Foco, para a imprensa, vídeo, é o áudio desse vídeo, veio em pedaços, né? Sim. E o que ela afirma, a doutora Passarelli, é que esse sim é um instrumento do qual ele prova totalmente que ele é culpado. Sim. Porque ele assim, assume, né? Ele assume a culpa, né? Confessa. A questão da Lei Maria da Penha, ele ainda não foi enquadrado. Houve o exame no qual a Moranguinho passou, o exame de delito. corpo de delito, que ainda não saiu o resultado, mas nitidamente ele assumiu a culpa e não tem nem o que questionar, que ele vai ser indiciado. Ele vai ser enquadrado, com toda certeza, não é? Né? A prova e a tá pena aí. pode ser até 7 anos, é isso, né? É isso mesmo, né? Agora, o que a gente até tem 7 anos. que deixar até 7 anos. Até 7 anos, pelo que eu vi, mas que E verdadeiramente... pelo porte ilegal de arma também tem uma pena aí. Também. Mas advogados especialistas estão achando que ele se safa. Da questão do porte? Se ela não tiver uma ligação com o crime, essa arma, né, porque eles vão atrás da origem da arma, de onde ela veio, de onde ele comprou essa arma. Se não tiver ligado a tráfico, não tenha sido arma de nenhum criminoso, aí ele tem uma chance de acabar até com atenuante, conseguindo talvez uma pena comunitária, aquelas coisas alternativas, essas coisas assim. Mas se não, aí ele é sujeito a penalidade. O Mordello falou ontem, né? Corre o risco de ganhar uma pena, de ser preso também. A gana e a aflição que ela tava de chegar ao ponto de denunciar não só a agressão, mas falar, ela tem uma arma em casa. Sim, ela lembrou disso, ela associou isso. Eu acho que nem ela lembrar, eu acho que ela tava com essa arma ali, né? Com medo o tempo inteiro, com medo ela lembrou de falar lá exatamente. Tanto é que ele não sabe, é só fazer uma conexão no quebra-cabeça dessa história. Ele fez a declaração na terça-feira para Moranguinho, falando que amava tá a declaração lá, se ainda está lá. A gente leu ontem aqui. Ontem isso foi ampliado, foi divulgado e tal. Ele fez a declaração na terça, pelo que a gente ficou sabendo, ele realmente não sabia que ele tinha sido denunciado. Então, assim, tudo aconteceu depois que a polícia conseguiu fazer o flagrante da arma. Então, primeiro tirar da vista dele essa questão do armamento da arma, para depois ele realmente saber que ele estava enquadrado e... ele foi preso em flagrante, né? Não tinha documentação para isso. Então, essa situação também é bem pesada aí para ele. Agora, achava muito importante que a Ellen falasse, né? Que ela explicasse, inclusive que ela falasse sobre o depoimento dele, não só o que eles vinham vivendo, não só o dia da briga, dos socos, pontapés, chão de tapas, né? Essa coisa toda, mas que ela falasse o lado dela como mulher, ouvindo essas coisas que ele deixou aí no depoimento, nesse depoimento. Que ela tivesse sangue frio, se comoveu, se não comoveu, se ela pensa em dar uma segunda chance, se ele realmente foi encaminhado para um tratamento, a gente não sabe qual vai ser o posicionamento dela, ou então chega, basta, não quero mais, vá se tratar e siga a sua vida, eu vou tomar conta, né, de mim, da minha vida e da nossa filha, e pronto. Ela precisa ter sangue frio, porque a emoção do Naldo nesse momento, se as agressões aconteciam durante 7 anos, não é no único dia que ele vai mudar da água pro vinho, concorda, Marcinha? Não, se ele veio piorando, então, assim, ela precisa ter sangue frio. Se ele veio piorando, exatamente, viu, gente? Bom, e a Verena chegou, tá bom, a Verena? Tudo, querida. Ótima tarde tá aqui para falar de coisa muito importante, falar sobre a Finalize, né? Ele sair com algum psicólogo, ou uma psicóloga, né? E ajudar a esclarecer essas histórias, poder apontar os pontos de partida de um tratamento surtir efeito, se vale realmente se arriscar numa segunda chance, vamos dizer assim. Tão cedo, agora, por exemplo, se ela se sentir amolecida no coração, se isso atingir o coração da Moranguinho, que tem
uma família, tem uma filhinha de quase 3 anos, né? Vamos se isso voltar. atingir, vamos voltar. É o que ele diz, completamente machucado, completamente arrasado. Ela Vou também, falar uma coisa pra vocês, Ela também deve estar gente. completamente machucada e arrasada. Nossa, ela tá fisicamente Por dentro mesmo, e não por é fora. só Força de emocionalmente, expressão, não. Quero não é? pedir perdão aos meus fãs, uma saudade absurda da minha filha, uma saudade absurda da minha mulher. Que mais que ele diz? Eu vou lutar pela minha família, eu não abro mão da minha família. É todo o áudio do vídeo, na verdade. Já estou, eu quero pedir perdão à minha mulher. Essa montagem também tem um áudio, vamos ouvir. Eu quero pedir perdão à minha mulher, dizer que eu vou lutar pela minha família, que eu estou extremamente destruído, arrependido, quebrado, machucado, completamente arrasado por tudo que aconteceu. Aos meus fãs, uma saudade absurda da minha filha, uma saudade absurda da minha mulher, e eu vou lutar pela minha família. Eu não abro mão da minha família. Eu já estou em busca de ajuda, eu já estou em busca de profissionais que possam me ajudar para que eu possa tá em condições de rever tudo que eu fiz, de ser um melhor, de ser um ser humano melhor, de me tornar um homem melhor, de ser uma pessoa que eu possa até mesmo ajudar a quem passar por esse tipo de problema. Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir isso. Eu peço as orações das pessoas que me amam, das pessoas que amam a minha mulher, que amam a minha família. Eu conversando uma vez com um amigo no carro, eu comentei com eles, com 2 amigos, que eu voltava para casa com o coração acelerado, como se eu estivesse apaixonado. Mesmo sentimento que eu tinha pela minha mulher quando eu namorava ela. Assim como eu amo minha filha, amo minha mulher, e eu peço as orações das pessoas, e em nome de Jesus eu tenho certeza que eu vou dar a volta por cima. Eu acho importante isso que o Naldo fala, a disposição, e que seja sincera mesmo, e a gente veja isso na prática, de procurar ajuda e de fazer o tratamento. E depois também de poder ajudar outros homens que passem pelo mesmo. Ele fala sobre o exemplo, né? Não só exemplo, mas eu acho que depois ele poderia fazer campanhas, alguma coisa que mostrasse que é possível sim um homem se recuperar dessa situação, se efetivamente de ser um agressor, quanto grupos, mais, né? Como existe o AA, né? Os Alcoólicos Anônimos, os de drogas, existe grupos de agressores. Existe, porque, gente, olha, é a mesma coisa de mulheres casadas com homens que bebem, que são alcoólatras e que dizem, mas ele, olha, fora a bebida, ele é um Quando ele não bebe, ele é um santo. Quando ele não bebe, ele é um santo. Ele passa quantas horas por dia, né, bebendo? Exatamente. 18. Não adianta. Que ele passe um mês bem, o único ataque que ele tiver num dia de ira vai jogar tudo isso por água abaixo, não vai ter compensado absolutamente nada, e é o que acontece, é de temporada. Tem gente que não, né, a situação quando degringola já é todo dia, é a mesma coisa com quem bate. É uma escalada também, né? É uma escalada, é um empurrão que a gente contou, depois você dá um puxão, depois você se sente no direito de ser o dono da pessoa, que parece que é o que acontecia isso fica aí muito também. Claro, você fala, é coisa de novela, mas o Valcir Carrasco está abordando isso em Outro Lado do Paraíso com o Gael. Né? O Gael, quando casou com a Clara, ele já vinha de um outro casamento, de um anterior, que ele espancava a mulher foi embora, casou com a Clara, ele espancou a Clara. E agora está espancando a nova namorada. Espanca a nova namorada. Isso vem atualizar o tema da novela, exatamente, né? E agora, Atualizar 10 anos depois, que vai ter a passagem de tempo, a Clara consegue pôr ele na cadeia, porque quando ela volta, ele vai lá e bate nela de novo. E aí ele vai pra cadeia, então isso criou uma comoção geral. As pessoas criticaram a cena, criticaram o Valcir Carrasco por conta. Estava realmente pesado, mas é a realidade, isso dói, né? Ainda ver quando é na vida real é muito pior. Verdade. Olha aqui, o site Fuxico conversou com a assessoria da Moranguinho, disse que ela está muito abalada emocionalmente, que no momento ela prefere se resguardar. Ela também não voltou para casa, ela estaria na casa de uma amiga no Rio de Janeiro junto com a filha. Chegou a afirmar a responsável pela assessoria de imprensa
confirmando ainda que a Morena sofreu agressão durante 7 anos. Ela perdoou por amor e na esperança de que ele não faria mais. Vale lembrar que Naldo e Moranguinho têm uma filha juntos, que é a Maria Vitória, que está completando 3 aninhos de idade, viu? Então é isso. Agora, me parece, com a história da guarda protetiva, ela poderia ficar na casa do casal. Sim, E ela volta. Se Vocês já não acham que tiver ela vai voltar voltado, realmente, sim, gente, para a ela própria tem casa? esse direito. Ela vai voltar pra Ela tem esse Coragem, porque dinheiro. mesmo com a medida protetiva, Sim. que é o nome que se dá aí dos 100 metros, que tem que manter a distância, mesmo assim, a gente acompanha casos que não estou mas falando que é o assim, caso do Naldo. Mas ele é afastado da casa. Ela pode ficar com a filha. ela fica- E pelo da que eu filha. vi, Sônia, a medida ela avança só para as testemunhas do caso, se tiver, para os familiares e para a própria Não pode Moranguinho. chegar perto de Não é ninguém só com ela. envolvido, não. Exatamente. Bom, vamos aguardar aí novos desdobramentos da história. Toda nova informação a gente passa para vocês. Daqui a pouco, nossa roda da fofoca, tá bom?